Nesta aula nós vamos tratar de estudos de massa e vamos fazê-lo dentro de uma abordagem de projetos preliminares. Bem, para fazer os nossos primeiros movimentos, eu vou tomar como referência esta imagem que foi tirada a partir de um trecho de uma planta, de parcelamento. Eu tiro essa foto com o celular e em cima desse terreno aqui da esquina eu fiz um esboço preliminar de um formato aqui arquitetônico. Em torno dele eu vou desenvolver o meu projeto. Ok? Então o primeiro passo é importar essa imagem para dentro do Revit. Eu vou lá em inserir, imagem, vou lá na pasta onde está o meu JPEG, vou inserir. Bem, repare que eu não tenho aqui nenhuma referência de dimensão, mas eu tenho aqui no terreno algumas medidas para poder escalar essa imagem de forma que essa medida se aproxime o máximo possível da medida real, em metros. Tá? Aqui eu vou desenhar em metros. Então eu vou fazer um método aproximado. Tá? Eu vou aqui no menu anotar, vou em linha de detalhe, e pego um zoom mais próximo possível aqui da interseção certinha dos dois pontos. Vou tomar essa linha como referência. Ok? E aí eu vejo a medida dessa linha aqui, 18.8. Ela deveria ter 17.8. Então eu posso fazer, como eu disse, um método aproximado. Né? Então eu venho aqui em calculadora, peço a calculadora do Windows, e eu vou reduzir essa imagem. Né? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer 17.8 dividido por 18.8. Vou aplicar um fator de escala de 0.947. Então o que eu faço? Eu vou nessa imagem aqui, seleciono a imagem, uma escala. Né? Então valor numérico 0.9467. Ele pede aqui, clique para inserir a origem, marca a origem e está lá escalonado. Ok? Se eu trouxer agora essa linha para essas medidas, olha lá, 17.80. Repare que é uma aproximação bastante boa. Bem, então o primeiro passo foi dado. Eu tenho a minha imagem do terreno nas medidas aproximadas e o contorno plástico da arquitetura que eu desejo conceber em cima dele. Agora eu preciso transformar isso em elementos do Revit. Como todo projeto do Revit, o primeiro passo é exatamente a definição dos níveis de projeto. Isso é muito importante, fundamental para a criação de vistas e especialmente para o tipo de estudo que nós vamos desenvolver aqui, que diz respeito à área, que será a soma das áreas de cada pavimento. Beleza? Eu não vou me preocupar aqui na construção do terreno, da topografia. Eu vou considerar que é um terreno plano, ok? Porque me interessa mais a área de edificação. Eu estou num projeto preliminar, onde eu tenho a área do terreno, porque eu tenho que me preocupar basicamente com a área de ocupação, área de projeção e afastamentos laterais, todos os assuntos relacionados ao gabarito do terreno aonde vai ser edificado. Então eu vou partir direto para a modelagem e o consequente estudo de áreas. Pessoalmente, eu não gosto de ficar trabalhando com uma imagem ao fundo para esse tipo de trabalho. Então o que eu vou fazer? Eu vou desenhar um contorno aqui no que me interessa e depois eu vou ocultar essa imagem aqui para facilitar o meu trabalho. Como é que eu faço isso? Eu vou lá em anotar, peço linhas de detalhe e vou cobrindo, ainda que de uma forma bem simples, a área que me interessa. Ok? Eu vou fazer isso fora do vídeo, depois a gente prossegue no nosso estudo. É claro que aqui eu estou partindo de uma imagem que eu tive que fazer algumas manobras aqui de dimensionamento. Se esse arquivo, por exemplo, fosse um arquivo do AutoCAD, então essas linhas já seriam vetores, seriam elementos vetoriais. Então eu poderia simplesmente selecionar
essas linhas importadas do AutoCAD. Seria um processo mais preciso e mais simples. Ok? Mas eu estou partindo do pior caso aqui, exatamente para a gente ver como funciona de uma forma preliminar, né? Projeto preliminar é aquele que a gente quer um resultado rápido, saber quantos pavimentos eu vou poder fazer, qual a área de projeção, tá ok? É aquele para a gente fazer realmente uma avaliação preliminar, que é o nosso objetivo aqui. Vou fazer uma avaliação tanto técnica quanto plástica. Então vamos lá. Muito bem, fiz o contorno e agora eu vou ocultar essa imagem. E tem lá o contorno. Esse contorno foi feito, lembrando, só através de linhas de detalhe, tá? No menu anotar. E agora sim nós vamos fazer o estudo de massas e volumes. Então nós temos aqui o nosso contorno do terreno e o contorno aproximado da edificação. E no meu projeto eu defini 10 níveis. Vamos dar uma olhada aqui na elevação sul, onde o nível 1 está no 0, né? Eu posso até chamá-lo aqui, vamos renomear para térreo, nomeando as vistas correspondentes, e cada pavimento tem 3 metros de altura, ok? Para simplificar nossas construções. Eu tenho basicamente duas formas de fazer essa modelagem de massas. A primeira é fazer toda a modelagem aqui no meu arquivo principal, que é o meu estudo de massas, aqui o arquivo mãe, vamos chamar assim. E a outra forma é fazer cada volume em um arquivo externo e depois colocar esses arquivos aqui dentro. Aqui no menu Massa e Terreno, eu tenho aqui basicamente essas duas formas, né? O primeiro seria modelar no local, né? Eu crio as massas aqui dentro, né? E o segundo seria colocar massas que eu criei externamente ou que o próprio Revit forneceu e inseri-las aqui no meu desenho. Em qualquer um dos dois processos será necessário mostrar, tá? Para poder visualizar, né? Mostrar as massas aqui. Então, se eu vier aqui, por exemplo, colocar massa, ele já liga essa visibilidade e ele vai dizer aqui, ó, que nenhuma família de massa está carregada no projeto. Deseja carregar uma agora? Exatamente, essas famílias de massa são arquivos externos, são arquivos RFA, que eles podem ser rígidos, né, ter uma forma fixa, né, com dimensões fixas, ou no caso das famílias fornecidas pelo Revit, famílias parametrizadas, né? Se eu colocar aqui sim, por exemplo, eu ver aqui ele vem para a biblioteca do Revit, né? Eu venho aqui em massa e aqui ele tem os elementos. Você insere e essas formas fornecidas pelo Revit, elas têm uma parametrização. Tá? Então você coloca as dimensões de altura, raio, dependendo da figura. Você utiliza esses elementos para fazer composições mais complexas. Tá, ok? Mas para começar, eu vou fazer uma modelagem no local. Eu vou lá em massa e terreno, massa no local. Eu vou chamar de principal, ok? Edificação principal, volumetria principal. E aí o Revit entra no modelador de croquis. Eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar linhas como referência. Aí eu vou pegar o contorno aqui dessa superfície. Tá? Isso pode ser um pouquinho trabalhoso. Você vê que, por exemplo, tem uma linha, vou ter que fazer um ajuste aqui, né? Um fillet. Selecionei todas as linhas. E agora exatamente eu vou fazer o aparar e estender. Seleciono esses elementos e vou fazendo a concordância no contorno. Ok, vamos ver como é que está. Olha lá, um contorno fechado. E para visualizar melhor os movimentos aqui, eu vou dar uma olhada no 3D. Tá, aqui é o meu ciclo de fechado, né, cadeia de linhas. E se eu clicar aqui em criar forma diretamente, né, ele faz um tipo de extrude, né, uma extrusão
aqui dessa forma e ele mesmo escolhe, né, geralmente, ou quase sempre baseado nos níveis, qual é a altura que ele coloca para essa extrusão. No caso aqui foi aceitável, né, e essa extrusão ela é feita com seções idênticas, né, as paredes externas, né, que o contorno externo ele é vertical, certo? Se eu não quisesse isso, eu vou dar um Ctrl Z aqui, voltar à forma inicial, eu posso determinar até onde que eu quero. Eu pego esse elemento aqui, esse contorno, dou um Ctrl C e vou lá colar com níveis selecionados. Eu quero que tenha 2 pavimentos. Ele está no térreo, então eu vou colar no nível 3. E aí eu defino o ponto final, né? Até onde que vai essa extrusão. Ok? E aí, uma vez que eu defini os 2 elementos, né, o início e o fim, eu seleciono, posso fazer através de uma janela, ou selecionando cada um deles com a tecla Ctrl. Selecionei os 2 ciclos fechados de linhas, e aí aparece aqui, criar forma, clico nela, e o Revit cria o sólido unindo essas 2 formas. Vou dar um Ctrl Z de novo, para fazer um outro movimento aqui. Eu vou lá no nível 3, onde eu colei essa outra superfície, e vou fazer o seguinte, vou usar o comando aqui, deslocamento, né, o offset, vou colocar aqui de 2 metros mesmo, né. Chego perto aqui, seleciono, clico um Tab para selecionar a cadeia de linhas, e ele já marca o contorno interno, olha lá esse offset, criei esse elemento aqui. Vou voltar lá no 3D, e agora eu vou fazer o seguinte, selecionar esse elemento, vou segurar o Ctrl, selecionar esse outro interno aqui. Vai aparecer criar forma, né? Eu crio a forma, ele vai criar, olha lá, como se fosse um tronco de pirâmide, não é isso? Com todas as paredes externas agora inclinadas em direção a essa superfície. Para vocês verem o que é uma boa ferramenta de criação de formas mais complexas no Revit, ok? Vou voltar, não é isso que eu desejo. Foi só para exemplificar, deletei aqui, e eu vou apagar esse elemento aqui porque em relação ao terreno eu achei que está um pouco alto, né? Para isso que serve o estudo preliminar. Eu vou copiar esse elemento aqui e vou colar com níveis selecionados, vou copiar só para o nível 2, ok? E agora seleciono os 2 e peço para criar forma. Está aí o meu primeiro sólido criado. Só um parênteses aqui, no intervalo do vídeo eu fiz uma superfície topográfica aqui só para ilustrar, né? Se eu pedir aqui sombreado, ele vai mostrar a superfície topográfica e minha primeira volumetria aqui. Observe que a forma sólida foi criada, mas o comando de massa no local ele ainda não foi concluído. Isso porque a massa não necessariamente ela é feita de apenas um volume. Ela pode ter vários volumes anexados a ela. Então, exatamente o que eu vou fazer aqui, eu vou incluir nessa massa a outra parte, essa parte frontal do edifício. Ok? Como é que eu vou fazer isso? Vou aqui no nível térreo e vou fazer o mesmo processo. Vou criar linhas, no caso aqui selecionando, e eu vou mais uma vez clicar nas linhas de contorno dessa superfície agora. Uma vez que eu fiz o contorno pelos diversos processos, eu vou dar um recortar agora, cortar para de transferência, e vou fazer o que? Vou colar com níveis associados no nível 2 também. Vamos olhar lá no 3D como é que está a minha situação. Aqui a forma que eu desejava. Vou copiar primeiro, vou colar com níveis selecionados para o nível 3. Clique em OK. Agora eu tenho meus 2 elementos. Mesmo processo feito anteriormente. Crio uma forma sólida. Ok, eu tenho lá 2 volumetrias. E com essas 2 eu concluí a minha primeira massa, né? Então eu vou exatamente concluir massa. Aqui a minha chamada massa principal,
Repare que ele é um elemento único, está definida no meu projeto. Para inserir a torre, eu vou voltar aqui no nível TR, vou inserir sobre esse elemento circular, é um círculo de 2 metros de raio, 4 de diâmetro. Eu vou para o segundo processo, que seria colocar massa. Nenhuma família de massa está carregada no projeto, vou carregar a partir da biblioteca do Revit, a biblioteca de massas. Eu tenho lá cilindro. Abrir. E antes de colocar, eu já posso dimensionar. Ele vai ter aqui raio de 2 metros e altura eu vou colocar 9 metros. Repare que embora eu tenha colocado aqui raio e altura, né, a imagem, antes de ser inserida, ela não muda a dimensão. Mas quando eu coloco no centro, e que se eu não conseguir colocar, eu digito SC de Snap Center, me aproximo aqui de uma das bordas do círculo, está lá colocada a minha figura. Coloquei a massa no local, vamos olhar lá no 3D, já está colocada a terceira massa, ou melhor, a segunda massa, o terceiro volume da edificação. Essa última parte da edificação, nós vamos concebê-la em outro ambiente de trabalho, que é um ambiente de massa conceitual. Para isso eu vou aqui no Revit principal, venho em novo e aqui massa conceitual. Ele é baseado no modelo de massa métrica, no nosso caso. Vou clicar em abrir. Eu tenho aqui um ambiente diferenciado para confecção de massas. Aqui em planta de piso, eu vou no nível 1 e eu vou construir aquela figura. A construção de elementos 3D aqui, ela é feita da mesma forma que lá no próprio projeto. Eu vou construir algumas linhas, né, superfícies fechadas. Eu já tirei as medidas daquela edificação. Construí aqui o contorno da minha edificação, né, da minha volumetria daquela torre. Eu vou salvar esse arquivo. Vou chamar de Torre 01. Salvar. E vou fazer a volumetria dele. Da mesma forma que eu fiz lá no próprio arquivo. Eu seleciono uma superfície fechada. Vou lá em criar forma. E ele já cria a volumetria com uma altura que ele mesmo arbitra. Posso vir aqui agora e mudar para 9 metros de altura. Agora que eu criei essa figura, vou dar mais uma salvada no arquivo torre1.rfa. E agora vou carregar no projeto. Reparem que carregar no projeto é a mesma coisa que colocar massa. Tá? Vou explicar em seguida. Carrego no projeto, está lá a minha figura, né? Minha volumetria, vem aqui. Vou colocar nesse ponto. Em seguida eu seleciono ele, peço para rotacionar. Mudo o ponto de rotação. Pego daqui para cá. Vou lá no 3D. Tá aí a minha volumetria completa. Reparem que esse elemento aqui, que eu fiz através do carregar projeto, quando eu seleciono aparece aqui, ó, editar família, né? Então a forma de eu modificar esse elemento seria a edição de família. Ele me leva lá para o editor, onde a figura foi concebida. O mesmo vai acontecer com esse cilindro, editar família, porque ele veio de um arquivo RFA. Quando eu criei o Torre 1 e salvei, como ele está lá no editor de famílias, né, de massa conceitual, ele já automaticamente atribuiu esse arquivo a extensão RFA. Por isso, eu disse que quando você vai conceber volumetrias aqui, você tem dois métodos: colocar massa ou massa no local. Eu poderia, ao invés de ir lá no carregar projeto, no ambiente de construção dessa torre, vir aqui em colocar massa. Olha lá, ele já vem carregado como a última massa que eu inseri. Se ele ainda não estivesse no projeto, eu venho aqui em carregar família e iria lá na pasta onde eu salvei aquele arquivo RFA. É importante observar também que aqui eu estou criando várias volumetrias
para uma única edificação, vamos chamar assim. Mas eu poderia estar formatando um grande condomínio, né, de vários edifícios, e cada volume ser um edifício separadamente. E aí é mais interessante ainda que você trabalhe com colocar massa, que você modele cada edificação separadamente e depois no arquivo de terreno você faça a montagem, porque fica mais fácil você depois modificar essas massas. Esse elemento, essa massa aqui, tá? Se eu quiser editar, modificar a forma dela, eu venho aqui, ó, em editar no local. E aí é como se eu tivesse no meio do comando modelar massa no local. Eu faço as modificações, eu tenho elementos separados agora, né, de superfície ou de volume, né, aqueles dois volumes que eu fiz compondo a massa, que eu chamei de prédio principal, massa principal. Elas são elementos separados, individuais aqui, quando eu estou na edição de massa. Fiz as modificações, eu venho aqui em concluir massa e eu volto a ter a edificação. Na próxima aula nós continuaremos nesse projeto, fazendo um estudo de áreas, aproveitando esta volumetria para fazer um estudo preliminar e avaliar a quantidade de pavimentos e demais informações técnicas sobre essa edificação. Até lá!